Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski e neste vídeo aqui eu estou refazendo o vídeo sobre os povos eslavos. Vocês me pediram há muito tempo e sim, esse vídeo vai ser feito agora, ou refeito, vamos melhorar assim. Por que eu tô refazendo ele? Primeiro porque eu acredito que o que eu fiz há uns 3, 4 anos atrás esteja muito incompleto. O primeiro motivo é esse. E eu venho recebido muitos pedidos de vocês para refazer ele. Esse é o segundo motivo. E também eu posso dizer que por causa do YouTube apagar vídeos antigos, né? Então vamos refazer. E este aqui vai ser uma versão bem mais completa do que o outro que eu fiz há 4 anos atrás. E assim, esse vídeo vai ser realmente algo bem mais completo, mas é uma coisa que eu não sei se eu teria condições de refazer para todos os povos europeus, porque talvez o meu nível de conhecimento sobre os outros não seja tão grande quanto sobre povos eslavos, por exemplo. Então vamos lá, vamos entender os povos eslavos e entender como é que foi a sua relação com a Idade Média. Primeira coisa, a origem dos povos eslavos. E aqui podemos citar tanto a fonte do livro de Veles, quanto fontes de historiadores, quanto fontes genéticas em si. Segundo o livro de Veles, primeiro, que é o grande livro religioso do paganismo eslavo, os povos eslavos vieram das estepes, ou seja, são planícies gramadas, mas que não têm florestas, mata densa ou coisa do tipo. Muita gente, muitos historiadores acreditam que os eslavos possam ter vindo do Irã, porque seriam indo-europeus. Indo-europeus são chamados os povos arianos, que são geralmente povos brancos, oriundos do Oriente Médio. Ou seja, são povos brancos que não são oriundos da Europa em si. Ou seja, Ásia Menor, Oriente Médio, Ásia Central, coisa do tipo. Então muita gente acredita que os povos eslavos são oriundos dos indo-europeus, ao contrário da maioria dos povos europeus no geral, que estes têm origem puramente europeia, a maioria. Porém, para outros historiadores, a origem deles não se dá nas estepes do norte do Irã, mas sim nas estepes da Ucrânia, Cáucaso, coisa assim. Eu particularmente prefiro mais a segunda opção, acreditar nela, uma vez que geneticamente os povos eslavos são muito mais parecidos com os povos celtas e outros povos europeus do que com povos das regiões da Ásia. Então, eu sinceramente prefiro acreditar que tenha mais vínculo com a Ucrânia em função de essa ligação genética com os celtas, porque no passado, realmente, os celtas ocuparam a maior parte da Europa. Não na Idade Média em si, mas muito antes de Roma, a Europa era majoritariamente celta, ou um povo pré-céltico também. Outra coisa interessante é que dizem que o povo celta é oriundo do Mar Negro e do Mar Cáspio. Isso é uma outra ligação ali. Já tô falando de povos celtas aqui, não deveria estar falando, não sei. Mas enfim, o que comprova que se eles têm DNAs parecidos e existe uma tendência dos eslavos terem vindo dessa mesma região, só comprovaria mais, né? Mas enfim, comprovada essa origem genética, isso é da onde eles vieram durante o período pré-Idade Média ainda. A inexistência de Roma, a inexistência da Grécia Antiga. Um outro comentário interessante é que as mesmas tribos que deram origem aos povos eslavos também deram origem ao povo grego. Lógico, em algum momento da história eles se ramificaram e se tornaram coisas diferentes, mas a origem genética é claramente a mesma. Então, sim, são ramificações diferentes da mesma coisa. Só que os gregos, talvez por estarem mais perto do mar, mais em contato com outras civilizações, acabaram tendo um rumo evolutivo diferente. Mas aí você ainda está pensando, eu estou explicando muito da raiz genética dos povos eslavos. Mas antes ainda de falarmos sobre os eslavos na Idade Média, vamos falar sobre eles no período romano. O povo eslavo se espalhou pela aquela região da Ucrânia, litoral do Mar Negro e Balcãs. E realmente, os romanos não retratam muito bem os povos eslavos. Por algum motivo bizarro, talvez não tiveram um contato tão forte com eles. Mas, por exemplo, a Romênia, que é uma região claramente eslava, de forma genética, foi uma forte colônia romana, de tanto que a língua romena é uma língua latina, embora tenha sua influência eslava. É uma língua latina. Então podemos ver que os romanos tiveram sim contato com os povos eslavos durante o período pré-medieval também, embora não seja muito relatado. Mas é aquela coisa, como eu já falei em outros vídeos antigos, bem antigos mesmo, o contato dos romanos com os demais povos europeus é muito limitado. E o pouco que se tem se dá uma imagem completamente errada, uma vez que eles não se preocuparam muito em registrar tais coisas. Mas sim, visto isso, toda essa origem genética, toda essa origem do pré-medieval, podemos dizer com clareza que sim, os povos eslavos ocuparam o sudeste europeu. Como eu falei naquele vídeo dos povos europeus, dos 5 povos. O povo eslavo ocupava a porção sudeste da Europa, ou seja, costas do Mar Negro,
Balcãs, Europa Central para leste e para sul. Por que para leste e para sul, mas não para norte, por exemplo? Porque para norte já é litoral do Mar Báltico, já é uma coisa mais nórdica, mais escandinava, coisa assim. Embora, com o passar da Idade Média, os eslavos também tenham chegado àquela região, né? Mas em sua origem, os eslavos não vieram daquela região, eles vieram do sudeste europeu. Outra coisa, por serem um povo mais do Mar Negro e que tinham mais contato com o Mediterrâneo, a gente pode observar também que o povo eslavo tem muitas características romanas, gregas e coisas assim. Possuíam, pelo menos no começo da Idade Média, muitos elementos dos romanos e dos gregos, uma vez que eles tinham um contato maior, né? Então a gente vê o tipo de arma, armaduras, o tipo de construção que eles faziam. Se assemelha muito mais a desses povos do sul da Europa do que de outros povos, mas do centro, norte da Europa. A gente vê que há um trabalho maior em alvenaria nas construções, principalmente das porções dos Balcãs, porque foram eslavos que conviveram diretamente com Roma, dentro de Roma e coisa assim. Embora os eslavos do Mar Negro talvez tenham uma tendência maior a coisas mais nórdicas, os eslavos dos Balcãs têm uma tendência maior a coisas romanas. Então sim, eles começaram a Idade Média com um conhecimento acumulado um pouco maior, talvez em função desse contato com os romanos. No final da Idade Média ficou tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Dos cinco povos europeus, é bom lembrar disso. Mas no começo da Idade Média, por exemplo, haviam coisas muito distantes entre alguns deles. Então os eslavos tinham esse elemento, sim, essa característica. E outra coisa que podemos dizer é que existem 3 divisões de povos eslavos. Os eslavos do oeste, ou os eslavos da Europa Central, podemos dizer assim, que são os tchecos e poloneses. Os eslavos do leste, que são os ucranianos e belarus, que são os do Cáucaso também. E podemos falar dos eslavos do sul, que são os eslavos dos Balcãs, que aí entram os povos de origem da antiga Iugoslávia, os eslováquios. Embora os eslováquios, para alguns, sejam considerados eslavos da Europa Central, eles possuem muitas características dos povos iugoslavos e não tanto dos tchecos. E, na boa, isso é experiência própria. Eu lembro que quando eu estive lá na Tcheca, eu conversando com um cara de lá, que ele viveu ainda no tempo que era Tchecoslováquia, ele falava, olha, os tchecos têm uma característica muito clara, os eslováquios têm outros. Os eslováquios lembram muito o povo do sul dos Balcãs, tanto que a língua eslováquia e a língua da Croácia são relativamente parecidas, mas já não é tão similar ao tcheco, por exemplo. Então temos esses 3 povos, os eslavos do oeste, que na verdade são os eslavos do centro europeu, ali, poloneses e tchecos. Os do leste, ucranianos e belarus, e acredito eu até os búlgaros em si, porque apesar dos búlgaros viverem entre os eslavos do sul, eles se assemelham muito mais aos eslavos do leste do que aos do sul, por algum motivo que eu sinceramente não sei explicar. E os eslavos do sul, né, que são os dos Balcãs, antiga Iugoslávia. A Romênia pode talvez ser considerado em termos étnicos, sanguíneos, embora tenha uma influência maior romana lá e por consequência uma língua latina. Então eles são considerados um povo misto entre latinos e eslavos. E assim, como eu estava falando, esses eslavos do sul, eles tinham uma característica de maiores conhecimentos porque eles herdaram muita coisa de Roma. Mas mesmo os do leste e os do oeste aí, eles também tinham uma base de conhecimento relativamente grande. E a gente pode ver isso nas armaduras, armas e coisas assim que eles tinham. Talvez nem tanto nas construções, mas podemos ver muito bem essa característica em outros aspectos das vidas deles. E os eslavos, quando adentraram a Idade Média, uma coisa que podemos dizer é que esse povo talvez tenha sido um dos primeiros a começar a sua conversão ao cristianismo, mas provavelmente o último a terminar sua conversão ao cristianismo. E eu posso dizer isso por causa dos eslavos do leste. Os do leste provavelmente foram os últimos povos não cristãos europeus, que só se converteram mesmo quando a Ucrânia fez aliança com os bizantinos para poder unificar a Rússia. E aqui temos um tópico bem interessante, a Rússia. Eu venho recebido muitas críticas por causa daquele vídeo que eu falei, a Rússia não é um país eslavo, pelo menos não de sangue. E cara, assim, a Rússia era um país que durante a Idade Média não existia como um país. Os territórios que hoje fazem parte da Rússia eram majoritariamente territórios de povos nórdicos, povos bálticos, povos escandinavos, mas pequenos territórios independentes um do outro durante a Idade Média. E haviam sim alguns territórios eslavos no que hoje é a Rússia, mas não, a maioria da parte europeia russa de hoje era formada por territórios de nórdicos, coisas assim, mas por vários territórios pequenos fragmentados. Não havia uma unidade da Rússia durante a Idade Média. E quando eu falo que não havia uma unidade, não havia nem unidade política, de poder assim, nem unidade cultural. Era uma coisa completamente dispersa e disforme durante a Idade Média. Essa união da Rússia hoje é algo fruto do que aconteceu no final
final da Idade Média, praticamente começou a existir de verdade depois que ela acabou. Então, meio que assim, quando eu falo que a Rússia não era uma nação eslava, não de sangue, é dessa origem que eu tô dizendo. E quando eu não considero a Rússia como um povo eslavo durante a Idade Média, e considero países tipo Portugal como um país latino durante a Idade Média, um território latino, é porque Roma já tinha feito sua colonização antes da Idade Média, e já falavam uma língua latina desde antes da Idade Média lá. Enquanto a Rússia não falava ucraniano durante a Idade Média. Tem muito a ver com isso. Então, essa é uma das muitas críticas que eu gostaria de ter respondido antes, mas vou aproveitar esse vídeo para responder, porque no fundo, eu sei que para alguns pode ser meio chocante essa ideia, mas é verdade. Eu tenho essa régua para poder medir o que eu devo falar ou não no canal. E sim, a régua é o que aconteceu o antes da Idade Média, durante a Idade Média e depois da Idade Média. A Rússia se tornou uma nação que fala língua eslava, que tem cultura eslava, depois que a Idade Média acabou. E ainda assim não é geneticamente eslava. Enquanto Portugal, que eu tô pegando como exemplo, já havia se convertido à sociedade romana latina ainda antes de começar a Idade Média. Sim, essas réguas são importantes para não perdermos o foco aqui no canal, porque senão tudo vai virar bagunça. Voltando a falar aqui sobre os povos eslavos, provavelmente os eslavos foram os primeiros povos europeus a começarem esse processo de cristianização. Com certeza, a cristianização dos eslavos do sul começou muito antes dos nórdicos e até de alguns germânicos, ou celtas. Uma vez que meus antepassados, que são eslavos do sul, até falo que eu sou príncipe exilado porque eu sou descendente de uma dinastia pagã desses povos eslavos do sul, eles começaram um processo de cristianização deles lá pro ano 1000, ou antes até, enquanto na Ucrânia o paganismo persistiu até uns 1400. Os eslavos do oeste também foram cristianizados bem antes, mas os do leste tiveram uma cristianização bem tardia. Então, por consequência, muitos dos elementos de cultura pagã eslava estão muito mais presentes na Ucrânia do que em países dos Balcãs, por exemplo. Embora haja elementos preservados nos países dos Balcãs, porém é muito mais fácil pesquisar paganismo eslavo a partir da Ucrânia e do que se encontra por lá, em função deste pequeno detalhe. Uma outra característica interessante sobre os povos eslavos, e esse aí sobre os do Oeste especificamente, é que os do Oeste mesclaram muito ao longo da Idade Média com o Sacro Império Germânico. Fizeram parte durante quase todo o período medieval desse Sacro Império e tiveram papéis importantes dentro dele. Por exemplo, a República Tcheca. A República Tcheca acho que foi o reino que no passado chamava Reino da Boêmia, foi o reino que mais se manteve no poder do Sacro Império ao longo da Idade Média. Então, sim, apesar de chamar Sacro Império Romano Germânico, na verdade ninguém chamava de germânico durante a Idade Média em si, era só de Sacro Império Romano. Germânico é uma denominação que veio depois porque a maior parte dos reinos pertencentes ao Sacro Império eram reinos germânicos. Mas, assim, o reino da Boêmia, que era o reino dos tchecos, foi o reino que provavelmente mais se manteve no poder durante o Sacro Império. Então, sim, apesar de serem eslavos, eles tinham uma boa relação com a sociedade germânica no período. Os que não tinham uma relação tão boa com os germânicos eram mais os eslavos do sul, mas os eslavos do oeste tinham uma relação muito boa com os germânicos em si. E isso a gente vê bastante pelo que foi o Sacro Império. Bom, uma outra coisa que eu poderia falar bastante aqui também, eu falei muito no outro vídeo, mas praticamente nem falei neste aqui, é sobre a característica dos territórios que os eslavos ocupavam. Por serem territórios mais continentais, sim, territórios com pouco litoral e geralmente um litoral de mares mais fechados e sem muito para onde gerar grandes navegações ou coisa do tipo, os povos eslavos são geralmente povos do continente. Se desenvolveram muito bem com atividades continentais, tipo agricultura, pecuária, enfim, eles tinham fortes fontes de recursos, então eles eram um povo do continente, não era um povo que saía se expandindo para o resto da Europa ou do mundo, tanto por comércio quanto para guerra ou dominação territorial, uma vez que eles já tinham muitos recursos onde eles estavam. E em função deles já terem muitos recursos onde eles estavam, eles foram um povo que na época se reproduziu mais rápido do que os demais e, por consequência, a população eslava durante a Idade Média era relativamente grande em relação ao total da Europa. Hoje ainda é, a gente ainda vê traços disso. Sim, eles sempre tiveram uma porcentagem muito grande da população europeia em função disso, serem territórios mais continentais, mais terras férteis, mais recursos. Por consequência, natural, maior população, né? E uma outra característica que eu deixei de falar aqui, é que apesar de os povos eslavos não serem conhecidos por serem grandes dominadores territoriais, o único grande domínio territorial formado pelos eslavos em si, por meio de força e de guerra, foi a Rússia, porque fora isso não houve grandes expansões de fronteiras, pelo menos não por armas. Existe até um relato lá da Alemanha que surgiu por ser uma anexação de um dos reinos poloneses. O reino polonês se uniu com o reino germânico lá, e aí com isso eles convenceram os outros reinos germânicos a se tornarem a Alemanha. No final, esse reino polonês caiu fora até, diga-se de passagem, e virou parte da Polônia, mas não, essa dominação aí não ocorreu por força, ocorreu por casamento entre famílias reais e ocorreu por acordos. A única grande expansão militar
que ocorreu por povos eslavos por meio de guerra foi a Rússia. Mas apesar disso, o que eu consigo dizer é que sim, eles eram grandes guerreiros, porque você vê que pouquíssimas áreas territoriais de povos eslavos foram anexadas por povos não eslavos ao longo da Idade Média. Pouquíssimas. Praticamente todas que foram anexadas foram de eslavos do sul, porque estes se meteram em muitas guerras desnecessárias logo no começo da Idade Média. Estes lutaram diretamente contra o cristianismo, contra Carlos Magno e coisa assim. No final, a união dos cristãos aí, e todos aqueles que tinham interesse nessa força dos cristãos, acabou suplantando eles, né? Mas, sim, você nota que a maior parte dos povos eslavos eram formados por grandes guerreiros, mas que, porém, guerreiros que muitas vezes não tinham ambição de expandir seus territórios, uma vez que já tinham territórios muito bons e não tinham interesse nisso. Agora, quanto ao domínio da Rússia, eu já fiz vídeos sobre isso, vários vídeos, e até por isso não vou falar muito neste vídeo aqui. Mas basicamente o que ocorreu é que os nórdicos iniciaram uma guerra contra os ucranianos, porque eles queriam ter acesso ao Império Bizantino. O Império Bizantino ajudou os ucranianos. Os ucranianos venceram os nórdicos e praticamente os expulsaram da parte continental do Mar Báltico, assim, os levando só para a Península Escandinava, para Jutland, para outras penínsulas aí e ilhas. E aí por isso virou história da Ucrânia. Outra coisa, muita gente diz que o ucraniano não é o russo antigo que dominou ali. Olha, cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei exatamente qual definição que você está usando ou não, mas assim, os Kievan Rus, como eles se chamavam na época, eles eram originários da Ucrânia e os seus líderes guerreiros podem ter tomado a Rússia e depois terem se instalado lá. Mas, quando eu falo que uma nação é uma coisa e não outra, eu não falo ela com base nos líderes guerreiros, porque se a gente jogar tudo por base dos líderes guerreiros que dominaram tal território, a gente nunca vai conseguir olhar características do povo, como a sua língua, sua genética, suas origens tribais e costumes e coisas assim. A gente nunca vai conseguir ver isso olhando características apenas de seus líderes guerreiros que os dominaram. Então, por este motivo, eu falo que eles eram da Ucrânia, porque sim, a origem dos Kievan Rus é da Ucrânia. Ai, mas a Ucrânia de hoje não é mais formada por eles. Eu falo do que era na Idade Média, não do que é hoje. Enfim, acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Deve ter ficado longo pra caramba, porque também tema muito complexo, né? Vamos falar a verdade. Espero que tenham gostado mais dessa versão do que da versão antiga. Tentando fazer um bom trabalho aqui, mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.